Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Nosso canal aqui, ele é um canal de resumos de filme. Então, já peço para você que não é inscrito no nosso canal, se inscrever. Hoje vamos falar do filme Sementes do Passado. Tudo começa com Kath e Christoph, que estão tendo que seguir a vida após um evento traumático que vieram no passado, sabe? A família deles passou por coisas bem difíceis, principalmente por causa da avó cruel, Corinne, que trancou-os no sótão quando eles eram crianças. Bom, agora eles são adultos, têm filhos, mas aquele passado sombrio continua rodando. Eles se mudam para uma mansão que foi reconstruída depois de pegar fogo. A ideia é recomeçar, mas essa casa traz muitas lembranças ruins. Kath acredita que é hora de deixar o passado para trás e criar um novo futuro. Só que as coisas começam a ficar bem complicadas. De novo. Seus filhos Bart e Joy parecem ser afetados de forma diferente pelo passado da família. Bart, principalmente, é um garoto complicado. Ele é bem sombrio. Ele sempre está à beira de explodir, sabe? Tem uma raiva dentro dele que só cresce. Já Jory, que é o mais velho, parece ser mais tranquilo, mas as tensões entre os irmãos começam a crescer. É aqui que a gente começa a perceber que a história de recomeçar não vai ser tão fácil. A casa tem muitos segredos e parece que esses segredos começam a mexer com a cabeça de Bart de um jeito muito sério. Então, voltando a Bart, ele não é só um garoto com problemas normais, ele tem algo a mais rolando, como se fosse uma conexão com o passado sombrio da família. E isso piora quando ele encontra o diário de Malcolm, o bisavô dele. Malcolm era uma pessoa horrível, bem cruel, e Bart começa a ficar obcecado pelo que lê no diário. Agora imagine só, um garoto que está cheio de raiva e de confusão, lendo sobre a vida de um homem cheio de ódio e manipulação. Não dá para ser uma boa comunicação, né? Bart começa a seguir os passos de Malcolm e fica cada vez mais cruel com a sua própria família, especialmente com sua mãe, Kate. Ele começa a tratá-la de forma distante, como se fosse inimiga. Enquanto isso, Christopher está preocupado com Keith. Ele está preocupado com o Keith, mas também com Bart, que o garoto está mudando de uma maneira muito estranha. Só que em vez de conversar abertamente sobre isso, a família vai deixando as coisas acumularem e só piora a situação. O diário de Malcolm é uma influência venenosa para Bart, que começa a adotar as mesmas crenças do bisavô, acreditando que os erros e os pecados da família são algo que ele precisa corrigir. É aí que as coisas ficam bem tensas. O comportamento sombrio de Bart. Bart começa a se transformar em uma versão muito distorcida do que a família queria para ele.
ele adota um comportamento cada vez mais sombrio e perturbador. Ele se isola quando interage com a família e sempre de maneira agressiva ou fria. O garoto é influenciado pelas palavras de Malcolm, que passam a tratar sua mãe como se ela fosse culpada de todas as desgraças da família. Ele, ele acusa de coisas horríveis, principalmente de destruir a moral e o legado. O que é estranho, porque Keith sempre fez o possível para proteger os filhos e dar a eles uma vida melhor do que teve. Enquanto isso, Jory, o irmão mais velho de Bart, percebe que o comportamento do irmão está fugindo do controle, mas não consegue fazer muita coisa. Ele tenta se manter próximo de Bart, mas o clima na casa está ficando insuportável. Bart começa a agir de forma violenta, não só com palavras, mas com ações. Ele chega a machucar alguns animais de casa e usa isso de forma de punição, pela descendência moral que ele acredita que a família representa. Com uma forma de punição pela decadência moral que ele acredita que a família representa. Caf está ficando cada vez está ficando Caf está ficando desesperada. Ela vê o comportamento de Bart piorando a cada dia e não sabe mais o que fazer para ajudá-lo. Ela tenta se aproximar, mas Bart repele de uma maneira cruel, acusando de ser o motivo de tudo o que está errado em sua vida. Christopher também está tentando encontrar uma solução. Ele se preocupa com o filho e sabe que a influência de Malcolm através do diário está fazendo com que Bart se afaste cada vez mais da realidade. Eles pensam em levar Bart para a terapia, mas a verdade é que a situação já está tão crítica que parece ser difícil reverter. Enquanto isso, Bart se afunda cada vez mais na obsessão pelo passado. Ele começa a acreditar que precisa purificar a família e que a casa é o lugar onde tudo precisa ser restaurado. A casa que antes era vista como uma nova oportunidade agora se tornou um símbolo de tudo que está corrompido. É claro, o clima entre Bart e Jory só piora. Os irmãos não conseguem mais se entender. A tensão dentro da casa está cada vez mais sufocante. Bart começa a se isolar. Jory também acreditando que ele faz parte dessa corrupção que tanto despreza. Chegou a hora do grande conflito. Bart, agora completamente consumido pela raiva e pela obsessão com Malcolm, decide que precisa tomar uma atitude radical. Ele confronta Keith e Christopher de uma forma direta, acusando-os de serem os responsáveis por todos os problemas da família. Bart está tão convencido que ele é o escolhido para corrigir os erros do passado que ele começa a agir de maneira extremamente perigosa. Ele tenta dominar a família como se fosse
a figura da autoridade na casa agora. Para ele, tudo precisa ser controlado por suas novas crenças distorcidas. Jory, que sempre tentou ser um irmão mais equilibrado, agora vê preso em uma situação impossível. Ele tenta proteger a mãe e o pai, mas Bart não quer saber de nada disso. A situação dentro da casa é tão tensa que todos pararam de andar. A situação parece tão tensa que todos parecem andar sobre cascas de ovos, o tempo todo esperando que algo ruim aconteça a qualquer momento. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Nosso canal aqui, ele é um canal de resumos de filme. Então já peço para você que não é inscrito no nosso canal se inscrever. Hoje vamos falar do filme Sementes do Passado. Tudo começa com Kath e Christoph, que estão tendo que seguir a vida após um evento traumático que vieram no passado, sabe? A família deles passou por coisas bem difíceis, principalmente por causa da avó cruel, Corinne, que trancou-os no sótão quando eles eram crianças. Bom, agora eles são adultos, têm filhos, mas aquele passado sombrio continua rodando. Eles se mudam para uma mansão que foi reconstruída depois de pegar fogo. A ideia é recomeçar, mas essa casa traz muitas lembranças ruins. Kath acredita que é hora de deixar o passado para trás e criar um novo futuro. Só que as coisas começam a ficar bem complicadas. De novo. Seus filhos Bart e Joy parecem ser afetados de forma diferente pelo passado da família. Bart, principalmente, é um garoto complicado. Ele é bem sombrio. Ele sempre está à beira de explodir, sabe? Tem uma raiva dentro dele que só cresce. Já Jory, que é o mais velho, parece ser mais tranquilo, mas as tensões entre os irmãos começam a crescer. É aqui que a gente começa a perceber que a história de recomeçar não vai ser tão fácil. A casa tem muitos segredos e parece que esses segredos começam a mexer com a cabeça de Bart de um jeito muito sério. Então, voltando a Bart, ele não é só um garoto com problemas normais, ele tem algo a mais rolando, como se fosse uma conexão com o passado sombrio da família. E isso piora quando ele encontra o diário de Malcolm, o bisavô dele. Malcolm era uma pessoa horrível, bem cruel, e Bart começa a ficar obcecado pelo que lê no diário. Agora imagine só, um garoto que está cheio de raiva e de confusão, lendo sobre a vida de um homem cheio de ódio e manipulação. Não dá para ser uma boa comunicação, né? Bart começa a seguir os passos de Malcolm e fica cada vez mais cruel com a sua própria família, especialmente com sua mãe, Kate. Ele começa a tratá-la de forma distante, como se fosse inimiga. Enquanto isso, Christoph está preocupado com Keith. Ele está preocupado com Keith, mas também com Bart, que o vê
O garoto está mudando de uma maneira muito estranha. Só que em vez de conversar abertamente sobre isso, a família vai deixando as coisas acumularem e só piora a situação. O diário de Malcolm influencia venenosa para é uma influência venenosa para Bart, que começa a adotar as mesmas crenças do bisavô, acreditando que os erros e os pecados da família são algo que ele precisa corrigir. É aí que as coisas ficam bem tensas. O comportamento sombrio de Bart. Bart começa a se transformar em uma versão muito distorcida do que a família queria para ele. Ele adota um comportamento cada vez mais sombrio e perturbador. Ele se isola quando interage com a família e sempre de maneira agressiva ou fria. O garoto é influenciado pelas palavras de Malcolm, que passam a tratar sua mãe como se ela fosse culpada de todas as desgraças da família. Ele acusa de coisas horríveis, principalmente de destruir a moral e o legado. O que é estranho, porque Keith sempre fez o possível para proteger os filhos e dar a eles uma vida melhor do que teve. Enquanto isso, Jory, o irmão mais velho de Bart, percebe que o comportamento do irmão está fugindo do controle, mas não consegue fazer muita coisa. Ele tenta se manter próximo de Bart, mas o clima na casa está ficando insuportável. Bart começa a agir de forma violenta, não só com palavras, mas com ações. Ele chega a machucar alguns animais de casa e usa isso de forma de punição, pela descendência moral que ele acredita que a família representa. Como uma forma de punição pela decadência moral que ele acredita que a família representa. Caf está ficando cada vez está ficando Caf está ficando desesperado. Ela vê o comportamento de Bart piorando a cada dia e não sabe mais o que fazer para ajudá-lo. Ela tenta se aproximar, mas Bart repele de uma maneira cruel, acusando de ser o motivo de tudo o que está errado em sua vida. Christopher também está tentando encontrar uma solução. Ele se preocupa com o filho e sabe que a influência de Malcolm e sabe da influência de Malcolm através do diário está fazendo com que Bart se afaste cada vez mais da realidade. Eles pensam em levar Bart para a terapia, mas a verdade é que a situação já está tão crítica que parece ser difícil reverter. Enquanto isso, Bart se afunda cada vez mais na obsessão pelo passado. Ele começa a acreditar que precisa purificar a família e que a casa é o lugar onde tudo precisa ser restaurado. A casa que antes era vista como uma nova oportunidade agora se tornou um símbolo de tudo que está corrompido. É claro, o clima entre Bart e Jory só piora. Os irmãos não conseguem mais se entender. A tensão dentro da casa está cada vez mais sufocante.
Bart começa a se isolar, George também acreditando que ele faz parte dessa corrupção que tanto despreza. Chegou a hora do grande conflito. Bart, agora completamente consumido pela raiva e pela obsessão com Malcolm, decide que precisa tomar uma atitude radical. Ele confronta Keith e Christopher de uma forma direta, acusando-os de serem os responsáveis por todos os problemas da família. Bart está tão convencido que ele é o escolhido para corrigir os erros do passado que ele começa a agir de maneira extremamente perigosa. Ele tenta dominar a família como se fosse a figura da autoridade na casa agora. Para ele, tudo precisa ser controlado por suas novas crenças distorcidas. Jory, que sempre tentou ser um irmão mais equilibrado, agora vê preso em uma situação impossível. Ele tenta proteger a mãe e o pai, mas Bart não quer saber de nada disso. A situação dentro da casa é tão tensa que todos pararam de andar. A situação parece tão tensa que todos parecem andar sobre cascas de ovos, o tempo todo esperando que algo ruim aconteça a qualquer momento. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Nosso canal aqui, ele é um canal de resumos de filme. Então já peço para você que não é inscrito no nosso canal se inscrever. Hoje vamos falar do filme Sementes do Passado. Tudo começa com Kath e Christopher, que estão tendo que seguir a vida após um evento traumático que vieram no passado, sabe? A família deles passou por coisas bem difíceis, principalmente por causa da avó cruel, Corinne, que trancou-os no sótão quando eles eram crianças. Bom, agora eles são adultos, têm filhos, mas aquele passado sombrio continua rodando. Eles se mudam para uma mansão que foi reconstruída depois de pegar fogo. A ideia é recomeçar, mas essa casa traz muitas lembranças ruins. Kath acredita que é hora de deixar o passado para trás e cria um novo futuro. Só que as coisas começam a ficar bem complicadas. De novo, seus filhos Bart e Joy parecem ser afetados de forma diferente pelo passado da família. Bart, principalmente, é um garoto complicado. Ele é bem sombrio. Ele sempre está à beira de explodir, sabe? Tem uma raiva dentro dele que só cresce. Já Jory, que é o mais velho, parece ser mais tranquilo, mas as tensões entre os irmãos começam a crescer. É aqui que a gente começa a perceber que a história de recomeçar não vai ser tão fácil. A casa tem muitos segredos e parece que esses segredos começam a mexer com a cabeça de Bart de um jeito muito sério. Então, voltando a Bart, ele não é só um garoto com problemas normais, ele tem algo a mais rolando, como se fosse uma conexão com o passado sombrio da família. E isso piora quando ele encontra o diário de Malcolm,
o bisavô dele. Malcolm era uma pessoa horrível, bem cruel, e Bart começa a ficar obcecado pelo que lê no diário. Agora imagine só, um garoto que está cheio de raiva e confusão, lendo sobre a vida de um homem cheio de ódio e manipulação. Não dá para ser uma boa comunicação, né? Bart começa a seguir os passos de Malcolm e fica cada vez mais cruel com a sua própria família, especialmente com sua mãe, Kate. Ele começa a tratá-la de forma distante, como se fosse inimiga. Enquanto isso, Christopher está preocupado com Cave. Ele está preocupado com Cave, mas também com Bart, que o garoto está mudando de uma maneira muito estranha. Só que em vez de conversar abertamente sobre isso, a família vai deixando as coisas acumularem e só piora a situação. O diário de Malcolm é uma influência venenosa para Bart, que começa a adotar as mesmas crenças do bisavô, acreditando que os erros e os pecados da família são algo que ele precisa corrigir. É aí que as coisas ficam bem tensas. O comportamento sombrio de Bart. Bart começa a se transformar em uma versão muito distorcida do que a família queria para ele. Ele adota um comportamento cada vez mais sombrio e perturbador. Ele se isola quando interage com a família e sempre de maneira agressiva ou fria. O garoto é influenciado pelas palavras de Malcolm, que passam a tratar sua mãe como se ela fosse culpada de todas as desgraças da família. Ele acusa de coisas horríveis, principalmente de destruir a moral e o legado. O que é estranho, porque Cave sempre fez o possível para proteger os filhos e dar a eles uma vida melhor do que teve. Enquanto isso, Jory, o irmão mais velho de Bart, percebe que o comportamento do irmão está fugindo do controle, mas não consegue fazer muita coisa. Ele tenta se manter próximo de Bart, mas o clima na casa está ficando insuportável. Bart começa a agir de forma violenta, não só com palavras, mas com ações. Ele chega a machucar alguns animais de casa e usa isso de forma de punição, pela descendência moral que ele acredita que a família representa. Com uma forma de punição pela decadência moral que ele acredita que a família representa. Caf está ficando desesperada. Ela vê o comportamento de Bart piorando a cada dia e não sabe mais o que fazer para ajudá-lo. Ela tenta se aproximar, mas Bart repele de uma maneira cruel, acusando de ser o motivo de tudo o que está errado em sua vida. Christopher também está tentando encontrar uma solução. Ele se preocupa com o filho e sabe que a influência de Malcolm através do diário está fazendo com que Bart se afaste cada vez mais da realidade
Eles pensam em levar Bart para a terapia, mas a verdade é que a situação já está tão crítica que parece ser difícil reverter. Enquanto isso, Bart se afunda cada vez mais na obsessão pelo passado. Ele começa a acreditar que precisa purificar a família e que a casa é o lugar onde tudo precisa ser restaurado. A casa que antes era vista como uma nova oportunidade agora se tornou um símbolo de tudo que está corrompido. É claro, o clima entre Bart e George só piora. Os irmãos não conseguem mais se entender. A tensão dentro da casa está cada vez mais sufocante. Bart começa a se isolar. George também acreditando que ele faz parte dessa corrupção que tanto despreza. Chegou a hora do grande conflito. Bart, agora completamente consumido pela raiva e pela obsessão com Malcolm, decide que precisa tomar uma atitude radical. Ele confronta Keith e Christopher de uma forma direta, acusando-os de serem os responsáveis por todos os problemas da família. Bart está tão convencido que ele é o escolhido para corrigir os erros do passado que ele começa a agir de maneira extremamente perigosa. Ele tenta dominar a família como se fosse a figura da autoridade na casa agora. Para ele, tudo precisa ser controlado por suas novas crenças distorcidas. Jory, que sempre tentou ser um irmão mais equilibrado, agora vê preso em uma situação impossível. Ele tenta proteger a mãe e o pai, mas Bart não quer saber de nada disso. A situação dentro da casa é tão tensa que todos pararam de andar. A situação parece tão tensa que todos parecem andar sobre cascas de ovos, o tempo todo esperando que algo ruim aconteça a qualquer momento. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Nosso canal aqui, ele é um canal de resumos de filme. Então já peço para você que não é inscrito no nosso canal se inscrever. Hoje vamos falar do filme Sementes do Passado. Tudo começa com Kath e Christopher, que estão tendo que seguir a vida após um evento traumático que vieram no passado, sabe? A família deles passou por coisas bem difíceis, principalmente por causa da avó cruel, Corinne, que trancou-os no sótão quando eles eram crianças. Bom, agora eles são adultos, têm filhos, mas aquele passado sombrio continua rodando. Eles se mudam para uma mansão que foi reconstruída depois de pegar fogo. A ideia é recomeçar, mas essa casa traz muitas lembranças ruins. Kath acredita que é hora de deixar o passado para trás e cria um novo futuro. Só que as coisas começam a ficar bem complicadas. De novo, seus filhos Bart e Joy parecem ser afetados de forma diferente pelo passado da família.
Bart, principalmente, é um garoto complicado. Ele é bem sombrio. Ele sempre está à beira de explodir, sabe? Tem uma raiva dentro dele que só cresce. Já Jory, que é o mais velho, parece ser mais tranquilo, mas as tensões entre os irmãos começam a crescer. É aqui que a gente começa a perceber que a história de recomeçar não vai ser tão fácil. A casa tem muitos segredos. E parece que esses segredos começam a mexer com a cabeça de Bart de um jeito muito sério. Então, voltando a Bart, ele não é só um garoto com problemas normais, ele tem algo a mais rolando, como se fosse uma conexão com o passado sombrio da família. E isso piora quando ele encontra o diário de Malcolm, o bisavô dele. Malcolm era uma pessoa horrível, bem cruel, e Bart começa a ficar obcecado pelo que lê no diário. Agora imagine só, um garoto que está cheio de raiva e confusão, lendo sobre a vida de um homem cheio de ódio e manipulação. Não dá para ser uma boa comunicação, né? Bart começa a seguir os passos de Malcolm e fica cada vez mais cruel com a sua própria família, especialmente com sua mãe, Kate. Ele começa a tratá-la de forma distante, como se fosse inimiga. Enquanto isso, Christopher está preocupado com, com Cave. Ele está preocupado com o Keith, mas também com Bart, que o garoto está mudando de uma maneira muito estranha. Só que em vez de conversar abertamente sobre isso, a família vai deixando as coisas acumularem e só piora a situação. O diário de Malcolm influencia venenosa para é uma influência venenosa para Bart, que começa a adotar as mesmas crenças do bisavô, acreditando que os erros e os pecados da família são algo que ele precisa corrigir. É aí que as coisas ficam bem tensas. O comportamento sombrio de Bart. Bart começa a se transformar em uma versão muito distorcida do que a família queria para ele. Ele adota um comportamento cada vez mais sombrio e perturbador. Ele se isola quando interage com a família e sempre de maneira agressiva ou fria. O garoto é influenciado pelas palavras de Malcolm, que passam a tratar sua mãe como se ela fosse culpada de todas as desgraças da família. Ele acusa de coisas horríveis, principalmente de destruir a moral e o legado. O que é estranho, porque Keith sempre fez o possível para proteger os filhos e dar a eles uma vida melhor do que teve. Enquanto isso, Jory, o irmão mais velho de Bart, percebe que o comportamento do irmão está fugindo do controle, mas não consegue fazer muita coisa. Ele tenta se manter próximo de Bart, mas o clima na casa está ficando insuportável. Bart começa a agir de forma violenta, não só com palavras, mas com ações. Ele chega a machucar alguns animais de casa e usa isso de forma de punição, pela descendência moral que ele acredita que a família representa. Com uma forma de punição pela decadência moral que ele acredita que a família representa.
Caf está ficando cada vez está ficando Caf está ficando desesperado. Ela vê o comportamento de Bart piorando a cada dia e não sabe mais o que fazer para ajudá-lo. Ela tenta se aproximar, mas Bart repele de uma maneira cruel, acusando de ser o motivo de tudo o que está errado em sua vida. Christopher também está tentando encontrar uma solução. Ele se preocupa com o filho e sabe que a influência de Malcolm através do diário está fazendo com que Bart se afaste cada vez mais da realidade. Eles pensam em levar Bart para a terapia, mas a verdade é que a situação já está tão crítica que parece ser difícil reverter. Enquanto isso, Bart se afunda cada vez mais na obsessão pelo passado. Ele começa a acreditar que precisa purificar a família e que a casa é o lugar onde tudo precisa ser restaurado. A casa que antes era vista como uma nova oportunidade agora se tornou um símbolo de tudo que está corrompido. É claro, o clima entre Bart e George só piora. Os irmãos não conseguem mais se entender. A tensão dentro da casa está cada vez mais sufocante. Bart começa a se isolar. George também acreditando que ele faz parte dessa corrupção que tanto despreza. Chegou a hora do grande conflito. Bart, agora completamente consumido pela raiva e pela obsessão com Malcolm, decide que precisa tomar uma atitude radical. Ele confronta Keith e Christopher de uma forma direta, acusando-os de serem os responsáveis por todos os problemas da família. Bart está tão convencido que ele é o escolhido para corrigir os erros do passado que ele começa a agir de maneira extremamente perigosa. Ele tenta dominar a família como se fosse a figura da autoridade na casa agora. Para ele, tudo precisa ser controlado por suas novas crenças distorcidas. Jory, que sempre tentou ser um irmão mais equilibrado, agora vê preso em uma situação impossível. Ele tenta proteger a mãe e o pai, mas Bart não quer saber de nada disso. A situação dentro da casa é tão tensa que todos pararam de andar. A situação parece tão tensa que todos parecem andar sobre cascas de ovos, o tempo todo esperando que algo ruim aconteça a qualquer momento. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Nosso canal aqui, ele é um canal de resumos de filme. Então já peço para você que não é inscrito no nosso canal se inscrever. Hoje vamos falar do filme Sementes do Passado. Tudo começa com Caf e Christopher, que estão tendo que seguir a vida após um evento traumático que vieram no passado, sabe? A família deles passou por coisas bem difíceis, principalmente por causa da avó cruel, Corinne, que trancou-os no sótão quando eles eram crianças. Bom, agora eles são adultos, têm filhos,
mas aquele passado sombrio continua rodando. Eles se mudam para uma mansão que foi reconstruída depois de pegar fogo. A ideia é recomeçar, mas essa casa traz muitas lembranças ruins. Cave acredita que é hora de deixar o passado para trás e criar um novo futuro. Só que as coisas começam a ficar bem complicadas. De novo, seus filhos Bart e Joy parecem ser afetados de forma diferente pelo passado da família. Bart, principalmente, é um garoto complicado. Ele é bem sombrio. Ele sempre está à beira de explodir, sabe? Tem uma raiva dentro dele que só cresce. Já Jory, que é o mais velho, parece ser mais tranquilo, mas as tensões entre os irmãos começam a crescer. É aqui que a gente começa a perceber que a história de recomeçar não vai ser tão fácil. A casa tem muitos segredos e parece que esses segredos começam a mexer com a cabeça de Bart de um jeito muito sério. Então, voltando a Bart, ele não é só um garoto com problemas normais, ele tem algo a mais rolando, como se fosse uma conexão com o passado sombrio da família. E isso piora quando ele encontra o diário de Malcolm, o bisavô dele. Malcolm era uma pessoa horrível, bem cruel, e Bart começa a ficar obcecado pelo que lê no diário. Agora imagine só, um garoto que está cheio de raiva e confusão, lendo sobre a vida de um homem cheio de ódio e manipulação. Não dá para ser uma boa comunicação, né? Bart começa a seguir os passos de Malcolm e fica cada vez mais cruel com a sua própria família, especialmente com sua mãe, Kate. Ele começa a tratá-la de forma distante, como se fosse inimiga. Enquanto isso, Christopher está preocupado com Keith. Ele está preocupado com o Keith, mas também com Bart, que o garoto está mudando de uma maneira muito estranha. Só que em vez de conversar abertamente sobre isso, a família vai deixando as coisas acumularem e só piora a situação. O diário de Malcolm é uma influência venenosa para Bart, que começa a adotar as mesmas crenças do bisavô, acreditando que os erros e os pecados da família são algo que ele precisa corrigir. É aí que as coisas ficam bem tensas. O comportamento sombrio de Bart. Bart começa a se transformar em uma versão muito distorcida do que a família queria para ele. Ele adota um comportamento cada vez mais sombrio e perturbador. Ele se isola quando interage com a família e sempre de maneira agressiva ou fria. O garoto é influenciado pelas palavras de Malcolm, que passam a tratar sua mãe como se ela fosse culpada de todas as desgraças da família. Ele acusa de coisas horríveis, principalmente de destruir a moral e o legado. O que é estranho, porque Keith sempre fez o possível para proteger os filhos e dar a eles uma vida melhor do que teve. Enquanto isso, Jory, o irmão mais velho de Bart,
Percebe que o comportamento do irmão está fugindo do controle, mas não consegue fazer muita coisa. Ele tenta se manter próximo de Bart, mas o clima na casa está ficando insuportável. Bart começa a agir de forma violenta, não só com palavras, mas com ações. Ele chega a machucar alguns animais de casa e usa isso de forma de punição, pela descendência moral que ele acredita que a família representa. Com uma forma de punição pela decadência moral que ele acredita que a família representa. Caf está ficando cada vez está ficando Caf está ficando desesperado. Ela vê o comportamento de Bart piorando a cada dia e não sabe mais o que fazer para ajudá-lo. Ela tenta se aproximar, mas Bart repele de uma maneira cruel, acusando de ser o motivo de tudo o que está errado em sua vida. Christopher também está tentando encontrar uma solução. Ele se preocupa com o filho e sabe que a influência de Malcolm através do diário está fazendo com que Bart se afaste cada vez mais da realidade. Eles pensam em levar Bart para a terapia, mas a verdade é que a situação já está tão crítica que parece ser difícil reverter. Enquanto isso, Bart se afunda cada vez mais na obsessão pelo passado. Ele começa a acreditar que precisa purificar a família e que a casa é o lugar onde tudo precisa ser restaurado. A casa que antes era vista como uma nova oportunidade agora se tornou um símbolo de tudo que está corrompido. É claro, o clima entre Bart e George só piora. Os irmãos não conseguem mais se entender. A tensão dentro da casa está cada vez mais sufocante. Bart começa a se isolar. George também acreditando que ele faz parte dessa corrupção que tanto despreza. Chegou a hora do grande conflito. Bart, agora completamente consumido pela raiva e pela obsessão com Malcolm, decide que precisa tomar uma atitude radical. Ele confronta Keith e Christopher de uma forma direta, acusando-os de serem os responsáveis por todos os problemas da família. Bart está tão convencido que ele é o escolhido para corrigir os erros do passado que ele começa a agir de maneira extremamente perigosa. Ele tenta dominar a família como se fosse a figura da autoridade na casa agora. Para ele, tudo precisa ser controlado por suas novas crenças distorcidas. Jory, que sempre tentou ser um irmão mais equilibrado, agora vê preso em uma situação impossível. Ele tenta proteger a mãe e o pai, mas Bart não quer saber de nada disso. A situação dentro da casa é tão tensa que todos pararam de andar. A situação parece tão tensa que todos parecem andar sobre cascas de ovos, o tempo todo esperando que algo ruim aconteça a qualquer momento.
Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Nosso canal aqui, ele é um canal de resumos de filme. Então, já peço para você que não é inscrito no nosso canal, se inscrever. Hoje vamos falar do filme Sementes do Passado. Tudo começa com Kath e Christopher, que estão tendo que seguir a vida após um evento traumático que vieram no passado, sabe? A família deles passou por coisas bem difíceis, principalmente por causa da avó cruel, Corinne, que trancou-os no sótão quando eles eram crianças. Bom, agora eles são adultos, têm filhos, mas aquele passado sombrio continua rodando. Eles se mudam para uma mansão que foi reconstruída depois de pegar fogo. A ideia é recomeçar, mas essa casa traz muitas lembranças ruins. Kath acredita que é a hora de deixar o passado para trás e criar um novo futuro. Só que as coisas começam a ficar bem complicadas. De novo. Seus filhos Bart e Joy parecem ser afetados de forma diferente pelo passado da família. Bart, principalmente, é um garoto complicado. Ele é bem sombrio. Ele sempre está à beira de explodir, sabe? Tem uma raiva dentro dele que só cresce. Já Jory, que é o mais velho, parece ser mais tranquilo, mas as tensões entre os irmãos começam a crescer. É aqui que a gente começa a perceber que a história de recomeçar não vai ser tão fácil. A casa tem muitos segredos e parece que esses segredos começam a mexer com a cabeça de Bart de um jeito muito sério. Então, voltando a Bart, ele não é só um garoto com problemas normais, ele tem algo a mais rolando, como se fosse uma conexão com o passado sombrio da família. E isso piora quando ele encontra o diário de Malcolm, o bisavô dele. Malcolm era uma pessoa horrível, bem cruel, e Bart começa a ficar obcecado pelo que lê no diário. Agora imagine só, um garoto que está cheio de raiva e de confusão, lendo sobre a vida de um homem cheio de ódio e manipulação. Não dá para ser uma boa comunicação, né? Bart começa a seguir os passos de Malcolm e fica cada vez mais cruel com a sua própria família, especialmente com sua mãe, Kate. Ele começa a tratá-la de forma distante, como se fosse inimiga. Enquanto isso, Christopher está preocupado com Keith. Ele está preocupado com Keith, mas também com Bart, que o garoto está mudando de uma maneira muito estranha. Só que em vez de conversar abertamente sobre isso, a família vai deixando as coisas acumularem e só piora a situação. O diário de Malcolm é uma influência venenosa para Bart, que começa a adotar as mesmas crenças do bisavô, acreditando que os erros e os pecados da família são algo que ele precisa corrigir. É aí que as coisas ficam bem tensas. O comportamento sombrio de Bart. Bart começa a se transformar em uma versão muito distorcida do que a família queria para ele.
Ele adota um comportamento cada vez mais sombrio e perturbador. Ele se isola quando interage com a família e sempre de maneira agressiva ou fria. O garoto é influenciado pelas palavras de Malcolm, que passam a tratar sua mãe como se ela fosse culpada de todas as desgraças da família. Ele, ele acusa de coisas horríveis, principalmente de destruir a moral e o legado. O que é estranho, porque Keith sempre fez o possível para proteger os filhos e dar a eles uma vida melhor do que teve. Enquanto isso, Jory, o irmão mais velho de Bart, percebe que o comportamento do irmão está fugindo do controle, mas não consegue fazer muita coisa. Ele tenta se manter próximo de Bart, mas o clima na casa está ficando insuportável. Bart começa a agir de forma violenta, não só com palavras, mas com ações. Ele chega a machucar alguns animais de casa e usa isso de forma de punição, pela descendência moral que ele acredita que a família representa. Como uma forma de punição pela decadência moral que ele acredita que a família representa. Caf está ficando cada vez está ficando Caf está ficando desesperado. Ela vê o comportamento de Bart piorando a cada dia e não sabe mais o que fazer para ajudá-lo. Ela tenta se aproximar, mas Bart repele de uma maneira cruel, acusando de ser o motivo de tudo o que está errado em sua vida. Christopher também está tentando encontrar uma solução. Ele se preocupa com o filho e sabe que a influência de Malcolm através do diário está fazendo com que Bart se afaste cada vez mais da realidade. Eles pensam em levar Bart para a terapia, mas a verdade é que a situação já está tão crítica que parece ser difícil reverter. Enquanto isso, Bart se afunda cada vez mais na obsessão pelo passado. Ele começa a acreditar que precisa purificar a família e que a casa é o lugar onde tudo precisa ser restaurado. A casa que antes era vista como uma nova oportunidade agora se tornou um símbolo de tudo que está corrompido. É claro, o clima entre Bart e Jory só piora. Os irmãos não conseguem mais se entender. A tensão dentro da casa está cada vez mais sufocante. Bart começa a se isolar. Jory também acreditando que ele faz parte dessa corrupção que tanto despreza. Chegou a hora do grande conflito. Bart, agora completamente consumido pela raiva e pela obsessão com Malcolm, decide que precisa tomar uma atitude radical. Ele confronta Keith e Christopher de uma forma direta, acusando-os de serem os responsáveis por todos os problemas da família. Bart está tão convencido que ele é o escolhido para corrigir os erros do passado que ele começa a agir de maneira extremamente perigosa. Ele tenta dominar a família como se fosse
a figura da autoridade na casa agora. Para ele, tudo precisa ser controlado por suas novas crenças distorcidas. Jory, que sempre tentou ser um irmão mais equilibrado, agora vê preso em uma situação impossível. Ele tenta proteger a mãe e o pai, mas Bart não quer saber de nada disso. A situação dentro da casa é tão tensa que todos pararam de andar. A situação parece tão tensa que todos parecem andar sobre cascas de ovos, o tempo todo esperando que algo ruim aconteça a qualquer momento. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Nosso canal aqui, ele é um canal de resumos de filme. Então já peço para você que não é inscrito no nosso canal se inscrever. Hoje vamos falar do filme Sementes do Passado. Tudo começa com Kath e Christoph, que estão tendo que seguir a vida após um evento traumático que vieram no passado, sabe? A família deles passou por coisas bem difíceis, principalmente por causa da avó cruel, Corinne, que trancou-os no sótão quando eles eram crianças. Bom, agora eles são adultos, têm filhos, mas aquele passado sombrio continua rodando. Eles se mudam para uma mansão que foi reconstruída depois de pegar fogo. A ideia é recomeçar, mas essa casa traz muitas lembranças ruins. Kath acredita que é hora de deixar o passado para trás e cria um novo futuro. Só que as coisas começam a ficar bem complicadas. De novo, seus filhos Bart e Joy parecem ser afetados de forma diferente pelo passado da família. Bart, principalmente, é um garoto complicado. Ele é bem sombrio. Ele sempre está à beira de explodir, sabe? Tem uma raiva dentro dele que só cresce. Já Jory, que é o mais velho, parece ser mais tranquilo, mas as tensões entre os irmãos começam a crescer. É aqui que a gente começa a perceber que a história de recomeçar não vai ser tão fácil. A casa tem muitos segredos e parece que esses segredos começam a mexer com a cabeça de Bart de um jeito muito sério. Então, voltando a Bart, ele não é só um garoto com problemas normais, ele tem algo a mais rolando, como se fosse uma conexão com o passado sombrio da família. E isso piora quando ele encontra o diário de Malcolm, o bisavô dele. Malcolm era uma pessoa horrível, bem cruel, e Bart começa a ficar obcecado pelo que lê no diário. Agora imagine só, um garoto que está cheio de raiva e confusão, lendo sobre a vida de um homem cheio de ódio e manipulação. Não dá para ser uma boa comunicação, né? Bart começa a seguir os passos de Malcolm e fica cada vez mais cruel com a sua própria família, especialmente com sua mãe, Kate. Ele começa a tratá-la de forma distante, como se fosse inimiga. Enquanto isso, Christoph está preocupado com Keith. Ele está preocupado com Keith, mas também com Bart, que o vê
O garoto está mudando de uma maneira muito estranha. Só que em vez de conversar abertamente sobre isso, a família vai deixando as coisas acumularem e só piora a situação. O diário de Malcolm influencia venenosa para é uma influência venenosa para Bart, que começa a adotar as mesmas crenças do bisavô, acreditando que os erros e os pecados da família são algo que ele precisa corrigir. É aí que as coisas ficam bem tensas. O comportamento sombrio de Bart. Bart começa a se transformar em uma versão muito distorcida do que a família queria para ele. Ele adota um comportamento cada vez mais sombrio e perturbador. Ele se isola quando interage com a família e sempre de maneira agressiva ou fria. O garoto é influenciado pelas palavras de Malcolm, que passam a tratar sua mãe como se ela fosse culpada de todas as desgraças da família. Ele acusa de coisas horríveis, principalmente de destruir a moral e o legado. O que é estranho, porque Keith sempre fez o possível para proteger os filhos e dar a eles uma vida melhor do que teve. Enquanto isso, Jory, o irmão mais velho de Bart, percebe que o comportamento do irmão está fugindo do controle, mas não consegue fazer muita coisa. Ele tenta se manter próximo de Bart, mas o clima na casa está ficando insuportável. Bart começa a agir de forma violenta, não só com palavras, mas com ações. Ele chega a machucar alguns animais de casa e usa isso de forma de punição, pela descendência moral que ele acredita que a família representa. Com uma forma de punição pela decadência moral que ele acredita que a família representa. Caf está ficando cada vez está ficando Caf está ficando desesperada. Ela vê o comportamento de Bart piorando a cada dia e não sabe mais o que fazer para ajudá-lo. Ela tenta se aproximar, mas Bart repele de uma maneira cruel, acusando de ser o motivo de tudo o que está errado em sua vida. Christopher também está tentando encontrar uma solução. Ele se preocupa com o filho e sabe que a influência de Malcolm através do diário está fazendo com que Bart se afaste cada vez mais da realidade. Eles pensam em levar Bart para a terapia, mas a verdade é que a situação já está tão crítica que parece ser difícil reverter. Enquanto isso, Bart se afunda cada vez mais na obsessão pelo passado. Ele começa a acreditar que precisa purificar a família e que a casa é o lugar onde tudo precisa ser restaurado. A casa que antes era vista como uma nova oportunidade agora se tornou um símbolo de tudo que está corrompido. É claro, o clima entre Bart e Jory só piora. Os irmãos não conseguem mais se entender. A tensão dentro da casa está cada vez mais sufocante. Bart começa a se isolar
Jorge também acreditando que ele faz parte dessa corrupção que tanto despreza. Chegou a hora do grande conflito. Bart, agora completamente consumido pela raiva e pela obsessão com Malcolm, decide que precisa tomar uma atitude radical. Ele confronta Keith e Christopher de uma forma direta, acusando-os de serem os responsáveis por todos os problemas da família. Bart está tão convencido que ele é o escolhido para corrigir os erros do passado que ele começa a agir de maneira extremamente perigosa. Ele tenta dominar a família como se fosse a figura da autoridade na casa agora. Para ele, tudo precisa ser controlado por suas novas crenças distorcidas. Jory, que sempre tentou ser um irmão mais equilibrado, agora vê preso em uma situação impossível. Ele tenta proteger a mãe e o pai, mas Bart não quer saber de nada disso. A situação dentro da casa é tão tensa que todos pararam de andar. A situação parece tão tensa que todos parecem andar sobre cascas de ovos, o tempo todo esperando que algo ruim aconteça a qualquer momento.